Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de polonês no canal do Brazulaca. Hoje já vou falar desde o começo, hoje vamos ter uma aula um pouquinho mais avançada, vamos nos focar na gramática, então é um tópico um pouquinho mais difícil. Eu recomendo que você já esteja um pouquinho mais avançado no aprendizado da língua polonesa, para assistir esta aula, ok? Se você estiver bem no comecinho, é melhor começar pelas outras aulas do canal, aula do alfabeto, aulas para iniciantes ou algumas aulas lá mais conectadas com o vocabulário mesmo. E não com gramática, porque gramática é assim. Eu aconselho que você estude pelas frases e não pela gramática pura, tipo, não aprendendo regra e assim vai. Hoje vamos nos focar um pouco mais na gramática, porque aquelas pessoas que já estão aprendendo polonês por algum tempo, querem entrar mais em detalhes, às vezes gostam também de gramática, de aprender esse tipo de coisa. Acho que é bom também ter algumas aulas assim no canal, não só aulas para as pessoas que estão só iniciando a jornada do aprendizado de polonês. Mas esta aula, então, é para aquelas pessoas que já estão um pouco mais avançadas ou que simplesmente gostam desse tipo de tópico, desse tipo de aula. Sobre o que a gente vai falar hoje mais especificamente? Hoje a gente vai falar sobre elementos da morfologia. A gente fala isso em polonês, se chama esta parte da língua, do aprendizado da língua. Esta parte se chama części mowy. Literalmente, já você vai ver isso por escrito. Części mowy literalmente como se fosse as partes da fala. Poderíamos traduzir como os elementos da fala. Então, os elementos da morfologia é quase a mesma coisa, porque morfologia é como se fosse uma ciência da fala, mais ou menos isso, eu acho, se fosse para traduzir. Mas é assim, eu não vou explicar as coisas, a gramática da língua portuguesa, ok? Vou me focar mais na gramática da língua polonesa. E o que isso significa, assim, na prática? Na prática, você vai aprender hoje como se fala substantivo, a palavra substantivo em polonês, como se fala verbo em polonês, como se fala adjetivo em polonês, ok? Então, são essas coisas que você vai aprender hoje. Vamos também ver alguns exemplos de verbos, de substantivos e assim vai em polonês. E vamos ver também, vamos tentar identificar esses elementos em uma frase, ok? Então, hoje a aula vai ser de uma forma um pouco diferente do que a maioria das aulas no canal, porque normalmente eu me foco mais no vocabulário mesmo, nas frases, algumas imagens às vezes. Hoje não, hoje vai ser um pouco diferente. Eu espero que você goste também deste tipo de aula. Pode inclusive comentar ali embaixo do vídeo, que eu queria saber o que você acha deste tipo de aula, se é para gravar mais, se não. Esta aqui é a parte 1, então pelo menos a parte 2 eu vou gravar, ok? Para as pessoas que gostariam de se aprofundar um pouco mais neste assunto. Mas conta pra mim, se é muito difícil, se é fácil, o que você acha, se gosta ou não, ok? Eu queria saber. Então, depois de assistir a aula, não precisa ser agora, porque agora você ainda não viu nada. Mas no final da aula, por favor, deixe um comentário, fala pra mim o que você achou. Se você gostar, deixe o seu like também, compartilhe o vídeo com os seus amigos ou talvez com as pessoas da família que também estejam aprendendo polonês. E o que mais? Acho que podemos passar para a aula. Então, deixa eu mudar aqui a tela do computador. Ok? Acho que agora já está certo. Temos aqui um documento PDF que vai ajudar a gente nesta aula hoje. Vamos usar ele para ser o nosso guia, ok? Durante a nossa aula.
E aqui eu vou ainda fazer algumas anotações, ok? Então, esse documento você pode baixar clicando no link do bônus na descrição do vídeo. E as anotações que eu vou fazer aqui também vou deixar na descrição do vídeo. Então, tudo isso fica disponível para você depois. Ok, vamos lá então. Vamos falar sobre os nossos elementos da morfologia em polonês, ok? Części mowy, części mowy. Części, como eu tinha falado, części podemos traduzir como partes ou peças também, mas neste caso é mais como se fosse partes ou elementos. Elementos pode ser também. A gente tem em polonês também a palavra que é elementy, que é literalmente elementos. Mas neste caso aqui, a gente chama isso, sobre o que a gente vai falar hoje, de części, literalmente partes, ok? E mowy, porque mowa em polonês é fala, ok? Então, mowa virou mowy por causa da declinação, części mowy, literalmente as partes da fala, mas aqui em português, elementos da morfologia. Da mesma forma que em português podemos dividir esses elementos da morfologia entre variáveis e invariáveis, em polonês é assim também. Odmienne são variáveis e nieodmienne aqui invariáveis. Por que aqui esta parte está em preto e esta aqui em cinza? Porque a gente hoje vai focar nesta parte aqui, ok? Nesta parte na esquerda. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Esta parte aqui existe, mas hoje a gente não vai falar sobre ela, ok? A gente vai falar só sobre esta parte aqui. Esta é a parte 1, ok? Que a gente vai fazer hoje. Esta aqui fica para a próxima aula. Ok, como você pode ver aqui, eu coloquei odmienne e nieodmienne, variáveis e invariáveis, mas variáveis e invariáveis eu só deixei aqui, não traduzi. Por quê? Porque em português essa divisão é feita de uma forma um pouco diferente. É bem pouquinho. Acho que é uma dessas aqui que vai para cá e uma dessas que vem para cá. Ou aqui fica essas e só uma daqui vem para cá. Enfim, não lembro. Eu lembro que quando eu estava estudando, era um pouquinho diferente essa divisão. Então, só deixei em polonês, ok? Para não fazer uma confusão aqui. Odmienne em si, essa palavra odmienne, é como se fosse variáveis, ok? E nieodmienne, esse nie é não, né? Então, nieodmienne, não variáveis, em português seria invariáveis, tá bom? O que isso significa? Odmienne variáveis, nieodmienne invariáveis. É que se a gente pegar alguma coisa daqui, já a gente vai traduzir essas palavras, tá? Mas se a gente pegar alguma coisa daqui, então vamos pegar czasownik. Czasownik é verbo. Czasownik é um dos elementos da morfologia variáveis, tanto em polonês quanto em português. Por quê? Porque ele varia, ok? É simples assim. O que isso significa? Isso significa que se a gente pegar um verbo, por exemplo, um verbo ler, o verbo ler não vai ser sempre ler, ele varia, ok? A gente pode falar eu leio, você lê, nós lemos, ok? Ou eu li, eu vou ler. Então, um verbo tem várias formas e por isso que é variável, ok? Leio é um verbo, ele está conjugado, ok? Na primeira pessoa do singular, mas continua sendo um verbo, certo? Agora, então, isso é só para explicar esta parte aqui, tá? Por que temos elementos da morfologia variáveis e invariáveis, porque é assim em polonês e em português. Então, eu estou fazendo uma introdução para ficar claro isso, tá? Porque isso
isso se chama assim porque que temos duas coisas. Então, czasownik, verbo, acho que ficou claro, né? Que o verbo é um elemento da morfologia variável porque varia, porque tem várias formas diferentes, tá bom? Agora, se a gente pegar um elemento da morfologia daqui, por exemplo, este aqui, spójnik, como é. Seria bom eu lembrar como que é, né? em português. Spójnik, eu acho que era alguma coisa tipo conjunção. Ai, não tô lembrando agora. Tá, mas enfim, é só para falar. Spójnik é, por exemplo, i. Isto aqui em polonês e isto aqui em português. É spójnik, tá bom? Então, por exemplo, a Marta e o Cris. Este i é spójnik. Ele não varia. Este e, que a gente pronuncia mais como se fosse i, vai ser sempre igual. Ou a palavra albo em polonês, que em português seria ou. Também. Ou sempre vai ser ou, né? Não é igual a um verbo que vai variar, que vai ter várias formas diferentes. Eu leio, você lê, eu li, e assim vai, né? Não, essa palavrinha ou sempre vai ser a palavrinha ou, ela não muda, certo? Então é uma coisa importante que a gente tem essa divisão, porque assim a gente sabe que esses elementos da morfologia mudam a sua forma, ok? Dependendo ali se pode ter forma feminina, masculina. Nos verbos depende também se é no passado, se é no presente, se é no futuro. Então, depende da pessoa, depende do tempo, às vezes depende do que? Se é no singular ou no plural. Em polonês temos ainda a declinação, então ainda entra isso, ok? E assim, acho que, bom, espero que tenha ficado claro essa parte. E hoje, como eu tinha comentado já, a gente vai se focar só nesta parte aqui, porque já é muito, ok? Já é muito, é um assunto um pouquinho mais difícil para estudar, para aprender, porque temos muita palavra nova, que não é tão fácil assim, né? Porque não é todo dia que a gente usa essas palavras, substantivo, adjetivo, verbo. Então, é um pouquinho mais avançado hoje. Mas vamos lá, vamos fazer isso. Eu aqui não coloquei as traduções, mas não se preocupe, porque vamos ter essas traduções aqui, ok? Vamos pegar um por um desses elementos e vamos ter as traduções e mais os exemplos, tá? Então, esta parte você vai ver traduzida hoje, esta parte você vai ver traduzida na outra aula, quando eu fizer a segunda parte. Ok, vamos começar a nossa aula, então. Vamos para o nosso primeiro elemento da morfologia, que é rzeczownik. Rzeczownik, em português, seria substantivo. Rzeczownik é substantivo. Eu acho que, às vezes, ajuda a gente saber como se chama um elemento da morfologia. Então, se uma palavra é um substantivo, se é um adjetivo, se é um verbo. Por quê? Porque quando a gente está aprendendo uma língua, vai ter coisas que em uma língua vão ser tratadas de uma forma diferente do que na outra. Já vou explicar aqui, em um desses exemplos, o que eu quero dizer com isso, tá? Então, para mim, às vezes fica mais fácil explicar alguma coisa usando esse tipo de palavras, falando que, esse é um substantivo em polonês. Ou isso aqui é um adjetivo e por isso... tá? Ou isso aqui é um advérbio.
Eu sei que no dia a dia a gente normalmente não usa estas palavras, nem em português, nem em polonês, nas nossas conversas do dia a dia. Por isso não acho esse tópico super importante para as pessoas que estão começando a aprender polonês. Porém, às vezes fica mais fácil entender como funciona uma língua, sabendo um pouquinho disso também. Então, é por isso que a gente vai ver isso aqui. Rzeczownik é um substantivo, então pode ser uma coisa, um objeto, ok? Pode ser também uma pessoa, também vai ser um substantivo. Substantivo em português faz sentido, né? De ser uma substância, acho que é mais ou menos daqui que vem. Em polonês, rzeczownik tem escondida uma palavra aqui, que é rzecz. O que significa rzecz em polonês? Rzecz significa coisa. Então, rzeczownik é relacionado com alguma coisa, tá? Então, o computador é rzeczownik, é um substantivo. Um copo é uma coisa, é um substantivo. Uma mesa é uma coisa, é um substantivo, tá? Então, rzeczownik é um substantivo, é sobre algumas coisas, alguns objetos. Ok, e temos aqui alguns exemplos de substantivos em polonês. Por exemplo, telefone. Telefone é simples, né? É telefone. Telefone. Porém, em polonês, os substantivos sofrem declinação, o que significa que podem ter formas diferentes, dependendo do contexto da frase. E essa palavra, por exemplo, esta uma palavrinha só, telefone, pode virar telefonu, telefonem, celownik to co dopełnić kogo czego, celownik komu czemu, telefonowi, miernik kogo co, miejscownik z kim z czym, o kim o czym, o telefonie. Ok? Então, todas essas palavras aqui, telefone, telefono, telefonem, telefonowi, telefonie, são várias formas de uma palavra só, que é telefone. Esta é a forma principal, ok? É o nominativo. E aqui temos outras formas, que é esta palavra, só que declinada. Eu não vou aqui focar na declinação, porque é um tópico para uma outra aula, pelo menos uma, e tem já aula sobre isso no canal. Mas é só para você saber, ok? Além disso, esse telefone, a gente pode colocar no plural. Aí, telefone vira telefone. Então, telefone vira telefones. E esta palavra aqui tem várias formas diferentes também, ok? Então, é assim. Aqui é só um exemplo para falar, olha, telefone é um substantivo, telefone é um rzeczownik, tá? Mas essa palavra só pode ter várias formas diferentes. Nesse substantivo pode ter várias formas diferentes. Um outro exemplo que a gente tem aqui é dome. Dome significa casas, ok? Dome. E de novo, esta palavra declina também. Então, dome pode virar domom, domów, domami. Ok, não, agora teria que de novo ver todos os casos para ver se tem mais alguma forma. Mas esse dome também pode mudar. Por isso, na frase, se você ver alguma palavra que vai parecer alguma outra que você conhece, mas não é bem esta, por exemplo, se você ver a palavra telefono, você pode suspeitar que significa telefone mesmo que não seja da forma que você talvez tenha aprendido. Isso é por causa da declinação, tá? Isso é normal na língua polonesa. Então, mesmo que você encontre a palavra telefone como telefono ou telefonem, ou se você encontrar a palavra domom em uma frase, esta palavra aqui, domom, é um substantivo. E a forma principal desta palavra é dome, tá bom? Ok, e agora temos dois
Dois o quê? Duas palavras, dois substantivos que podem ser um pouquinho problemáticos no processo de aprendizagem do polonês. Por quê? Porque esses substantivos em português, em uma frase, muitas vezes são verbos. Czytanie. Czytanie, a gente pode traduzir como, eu normalmente falo que é assim, que é a ação de ler. Por que eu falo que é assim? Marta, como assim, a ação de ler? É porque ação é como se fosse um substantivo, mas ler já é um verbo. E czytanie, em polonês, está falando para a gente sobre uma ação, sobre uma atividade. Então, é como se fosse um verbo em português. Porém, em polonês, é um substantivo, tá? Por isso eu falo que czytanie é como se fosse a ação de ler. Neste caso, não é tão ruim assim, porque a gente pode traduzir como leitura, tá? Então, em português, neste caso aqui, temos também um substantivo que representa a ação, a atividade de ler, ok? De leitura, a leitura. Mas isso acontece em polonês com quase todos os verbos, em português não, ok? Czytanie, então, a gente pode traduzir como leitura, que é a ação, a atividade de ler, ok? Porém, bieganie já fica um pouco mais difícil, porque bieganie é relacionado à corrida, ok? Com uma corrida. Mas normalmente vai ser traduzido simplesmente como correr. Aí, esta palavra aqui, bieganie, ela meio que significa correr, mas em polonês é um substantivo, então é tipo uma ação de correr, tá? Isso, por que isso é importante? Porque quando eu estou explicando alguma frase, alguma coisa, às vezes entra isso, tipo, tem algumas coisas que em português a gente coloca simplesmente um verbo na frase, e em polonês não. Em polonês é isso. Então, é um substantivo que descreve um verbo. Deixa eu pensar. Tô pensando em alguma frase para te dar um exemplo, porque eu acho que é sempre mais fácil aprender pelos exemplos. Ok, vou colocar aqui. Bieganie jest moim ulubionym sportem. Tá bom? Bieganie jest moim ulubionym sportem. O que significa? Correr é o meu esporte favorito. Ok? Ou talvez é melhor fazer isso um pouquinho mais fácil. Bieganie jest zdrowe, tá? O que significa correr é saudável. Ok, pronto. Acho que assim fica melhor. Correr é saudável. Bieganie é a ação de correr, ok? E aqui em português temos correr. Jest é zdrowe, saudável. Em português, esta frase faz total sentido, correr é saudável. Em polonês, esta frase faz muito sentido também. Porém, se a gente trocasse esse bieganie por biegać, biegać significa correr e biegać é um verbo. Ela está errada. A gente não fala assim, ok? Não pode ser. Não dá para dizer esta frase desse jeito em polonês. A gente tem que falar bieganie jest zdrowe. E esse foi só um exemplo, ok? Porque
se você quiser transmitir uma mensagem, bieganie zdrowe, você só traduz como correr saudável e pronto. Mas quando você for montar uma frase em polonês, você tem esta frase em português, é um pouco difícil, né? Porque, no geral, se você colocar em um tradutor correr, vai dar o resultado biegać. Aí, você constrói uma frase incorreta. Então, isso é uma coisa um pouquinho difícil para mim para explicar quando, às vezes, traduzo algumas frases do polonês para português. Por causa disso, porque em polonês a gente fala de uma forma, em português é de outra, ok? Aqui a gente usa um substantivo, que descreve um verbo, uma ação, e aqui a gente usa um verbo mesmo, no infinitivo, né? Então, ok. Isso só era para exemplificar que essas línguas funcionam de uma forma um pouco diferente, polonês e português. Isso foi um exemplo para você entender que é assim, tá? Mas, sim, é isso. Ok. Acho que podemos passar para a nossa frase, ok? Eu falei que hoje não seria fácil, né? A nossa frase de hoje é esta. Gdzie są nasze dwa nowe komputery? Onde estão os nossos dois computadores novos? Gdzie significa onde. Są significa são ou estão, aqui neste caso. São ou estão. Nasze significa nossos, os nossos. Dwa significa dois. E ainda falta nowe, novos. E komputery significa computadores. Então, mais uma vez, gdzie, onde, są, estão, nasze, nossos, dwa, dois, nowe, novos, komputery, computadores. Acho que a frase não é muito difícil, é um pouquinho comprida, né? Tem muitas palavras aqui. Mas por quê? Porque eu queria que nesta frase você identificasse o elemento da morfologia que a gente acabou de falar, sobre o qual a gente acabou de falar. Então, identifica um substantivo nesta frase aqui em polonês. Gdzie są nasze dwa nowe komputery? Gdzie są nasze dwa nowe komputery? Qual dessas palavras é o substantivo? Ok, não uma live, então não sei se você respondeu, espero que sim. O nosso substantivo está aqui, em computere, ok? Está no plural, mas, mesmo sendo no plural, é um substantivo. Deixa eu ver se eu consigo, não sei se eu consigo mudar a cor aqui. Acho que não. Tá bom. Vou deixar assim, ok? Marcado, computere. Então, computere, computadores, é o nosso substantivo. Substantivo em português, rzeczownik em polonês, ok? Então, o nosso rzeczownik está aqui, na palavra computere. Computere está mesmo em nominativo, ok? É a forma principal da palavra. Ok, perfeito. Então, computere, computadores, é o nosso rzeczownik, é o nosso substantivo. Acho que estamos prontos para passar para o segundo elemento, né? Rzeczownik, então, a gente já conheceu. Vamos para przymiotnik. Só um comentário. Eu acho que é claro, mas só para avisar. Isto aqui são só alguns exemplos, ok? É claro que existem muito mais substantivos em polonês, da mesma forma que em português, né? Mas aqui eu só coloquei alguns para dar uma ideia do que é. Ok, vamos então passar para przymiotnik. Przymiotnik é adjetivo, tá bom? E temos aqui, vou anotar então. Przymiotnik significa
Adjetivo. Ok, temos aqui czerwony, que significa vermelho. Czerwony é vermelho. Aqui, esse elemento da morfologia é variável também, odmienny. Por quê? Porque muda. Czerwony, vermelho, mas vermelha já seria czerwona, ok? Então, dependendo se uma palavra, se esse adjetivo for descrever uma palavra masculina, vai ser czerwony, vermelho. Se for para descrever uma palavra, alguma coisa feminina, do gênero feminino, seria czerwona, então vermelha. Além disso, adjetivos também sofrem declinação em polonês. Então, esse czerwony pode virar czerwonego, czerwonym, czerwonemu. Sim, acho que é isso. Não vou agora verificar, ok, se são todas as formas ou não. Era só para dar alguns exemplos. Que essa palavra czerwony também pode ter várias formas diferentes por causa da declinação. Não só por descrever alguma coisa feminina ou masculina. Além disso, também pode ser no singular ou no plural, né? Então, no plural, por exemplo, no singular vai ser czerwona, no plural, czerwone, vermelhas. Opa, vermelhas. E assim vai, ok? Então, essa palavra, esse elemento também é variável, porque tem formas diferentes. Uma palavra pode ter formas diferentes. Ok, então, um adjetivo pode descrever uma cor, como por exemplo aqui, czerwony, que significa vermelho. Pode descrever um tamanho. Os adjetivos, no geral, descrevem as coisas, tá? Então, tamanho, por exemplo, duży significa grande. Duży significa grande. Para as palavras masculinas, ok? Em português, tanto faz, grande. Uma mala grande, um computador grande. Em polonês, não. Uma mala grande seria uma mala duża, ok? Porque é feminino. Duży pode ser, por exemplo, um computador. Duży komputer, um computador grande. Ok. Um adjetivo pode servir para descrever de que foi feito alguma coisa, ok? Em polonês, pelo menos. Por exemplo, aqui, drewniany. Drewniany significa de madeira. E aqui podemos ver já uma diferença entre essas duas línguas também, porque em polonês, drewniany é só uma palavra que é um adjetivo, né? Drewniany, que significa feito de madeira. Em português, a gente fala de madeira. Madeira é um substantivo, né? Então, eu acho isso interessante. Quando alguém gosta desse tipo de coisa, desse tipo de assunto, eu acho interessante pensar um pouquinho nisso. Às vezes, em português, eu acho que também a gente vai poder usar um substantivo. Deixa eu pensar. Feito de madeira, de metal, de papel. Bom, não sei, feito de couro. Neste caso, eu acho que normalmente em polonês a gente vai usar um adjetivo, em português um substantivo mesmo. A gente fala de que foi feito. Até uma sopa de tomate, é pomidorowa. Em polonês é um adjetivo, em português não, vai ser de tomate, né? Então, sim, é um pouquinho mais difícil. Por exemplo, a gente tem um adjetivo que é szkolny. Szkolny é como se fosse da escola, da escola. Em português seria escolar. Então, às vezes a gente tem uns adjetivos que foram criados por causa de algum substantivo, né? Escola, escolar. Sim, às vezes existe isso também. Não necessariamente feito de escola, né? Mas conectado com escola, szkolny, escolar. Só para dar um exemplo. E mais um adjetivo aqui, miły. Então, isso descreve uma característica de personalidade, né, de caráter de uma pessoa.
Então, miłe significa simpático. Simpática já seria diferente, seria miła, tá? Ok, perfeito. Então, eu acho que a gente conseguiu aqui entender o que é um adjetivo, né? Em português e em polonês. Przymiotnik, przymiotnik. Przymiotnik, acho que isso tem a ver com esta parte aqui. Przymiot, hoje em dia não se usa essa palavra, mas antigamente significava algo tipo uma característica de alguém, tá? Przymiot. Hoje em dia a gente não usa nem um pouco esta palavra. A palavra rzecz a gente usa muito, sim. A palavra przymiot não, nem um pouco. Às vezes em algum livro escrito anos atrás dá para achar, mas difícil. Ok, então, przymiotnik é um adjetivo. Aqui é uma coisa interessante, importante para mim. Às vezes, para mim, fica difícil explicar para alguém que temos um adjetivo ou um advérbio. Qual é qual? Um adjetivo descreve tipo coisas e um advérbio é como se descrevesse uma situação, um clima, uma coisa não definida, ok? Tipo, aqui está quente. Agora, aqui está quente, esse quente vai ser um advérbio. Agora, se eu falar o computador está quente, esse quente vai ser um adjetivo. Então, entra aqui, ok? Em polonês, essa diferença é muito clara, porque as palavras têm uma forma diferente. Quente de um adjetivo seria gorący. Então, se eu quiser falar o computador está quente, eu falaria komputer jest gorący. Ok? Komputer, computador. Jest, está, gorący, quente. Então, este gorący é um adjetivo. Porém, se eu quiser falar aqui está quente, esse quente vai ser diferente em polonês, ok? Eu falaria tutaj, tutaj significa aqui, jest, está, gorąco. Gorąco é como gorąco, ok? Como está quente. Então, é uma coisa diferente. Gorący não é a mesma coisa que gorąco. Porém, fica difícil você enxergar isso só traduzindo essas duas frases. Porque aqui vamos ter computador. Um computador ou computador está quente. E aqui vamos ter aqui está quente. Então, parece que quente e quente é igual, só que não é. E não dá para falar que este é masculino e este é feminino, não. Este é masculino, sim, mas feminino seria gorąca. Não dá para falar que é neutro. Alguém às vezes chega e fala, não, mas é neutro. Não, neutro seria gorące. Tá? Então, isso aqui é um adjetivo, descreve uma coisa feminina, gorąca. Gorące é um adjetivo também, descreve uma coisa neutra. Gorący é um adjetivo também, escreve uma coisa masculina, ok? Gorąco já não é um adjetivo, é um advérbio. E, às vezes, quando eu explico algumas frases em polonês, eu falo isso para vocês, tá? Que, mas isto aqui, na verdade, é um advérbio. O que significa que... Aí eu paro porque em português fica igual, muitas vezes. Este carro é muito rápido. Este rápido é adjetivo. Um advérbio seria tipo, ele fez isso muito rapidamente. Mas a gente não fala assim, ele fez isso rapidamente. A gente fala, ele fez isso rápido. Só que, aí que vai. Rapidamente, rápido e rapidamente é fácil de distinguir. Se a gente fosse traduzir as palavras polonesas para rápido e rapidamente. Agora,
como não é assim, como em português é rápido e rápido, fica difícil. Por isso, às vezes eu falo, isso aqui significa rápido, mas é um advérbio e não um adjetivo, tá? Ok, eu acho que esta aula tá um pouquinho mais difícil até do que eu estava planejando. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando aqui. Vamos ver aqui a nossa frase, ok? Vamos voltar para o nosso PDF, vamos ver esta frase aqui. A frase é a mesma, então eu não vou anotar aqui as traduções, ok? Porque a frase não mudou, continua igual. Gdzie są nasze dwa nowe komputery? Onde estão os nossos dois computadores novos? Acha um adjetivo nesta frase. Eu queria que você me falasse qual dessas palavras é um adjetivo. Qual que é? Qual dessas palavras é um przymiotnik, ok? Vamos aprender assim. Qual é um przymiotnik? Esta palavra aqui, né? Nowe. Nowe, que significa novos. E olha, mais uma diferença entre a língua polonesa e portuguesa. Em polonês, esta palavra aqui, nowe, vem antes do substantivo, né? O adjetivo vem antes do substantivo. Nowe komputery. Em português, não. Em português, vem depois do substantivo. Então, primeiro vem o substantivo, computadores, e depois vem o adjetivo, novos. É uma coisa importante de lembrar também, porque em polonês, por exemplo, a gente falaria que bonita casa. Em português soa estranho. Em português a gente fala, que casa bonita, né? Em polonês não. E aqui, ładny dom, que bonita casa. Então, é uma coisa de lembrar também, e às vezes é dessa forma que eu explico. Em polonês, um adjetivo vem antes do substantivo, e em português, um substantivo vem antes de um adjetivo. Então, ao contrário, ok? É isso que significa, o que eu falo nesses momentos. Tá bom? Então, aqui nesta frase, przymiotnik está aqui, nowe. Que o nosso adjetivo significa novos. Ok? Espero que isso esteja claro e vamos para o próximo. O próximo é czasownik, verbo. Como eu tinha falado, é um elemento variável, né, odmienny, porque a forma pode mudar. Temos aqui o verbo czytać, que significa ler. É aquele exemplo que eu tinha dado, né, no começo. Que ler pode ser mudado para leio, para você lê, para eu li no passado. E assim vai, né? Tem várias formas diferentes. E sim, por isso que é um elemento variável em polonês. Część mowy odmienna. Ok, então vamos anotar aqui. Czasownik significa verbo. E aqui temos, por exemplo, um verbo no infinitivo, que é czytać. Czytać significa ler. Czytanie, como a gente tinha lá em cima, já não seria um verbo, né? Já seria um substantivo, que é a ação de ler. Então, é como se fosse leitura, tá? Ok. Esta palavra aqui significa o quê? O quê? Biegam. Biegam significa corro. Tipo, eu corro ou eu estou correndo. Ok? Corro ou estou correndo. Biegam. Aqui já não é infinitivo, né? Aqui já está conjugado o verbo. Então, é na primeira pessoa do singular, no presente. Em português ainda temos duas formas diferentes, neste caso, corro ou estou correndo. Em polonês, não. Essas duas formas seria só biegam. Outra coisa importante que eu já vou mencionar. Em português, a gente tem essa estrutura, estou correndo. Algumas pessoas tentam criar isso em polonês e falar, por exemplo, jestem biegam. Tipo, para ser estou correndo, mas não existe. Este biegam já significa estou correndo. Então, aqui você está falando estou corro, ou estou
Sou, estou correndo. Sou, corro. Não faz sentido nenhum essa estrutura em polonês, tá? Não faça isso. Jestem significa sou ou estou, sim. Mas se você quiser falar estou correndo, você só fala biegam. É só uma palavra, tá bom? Biegam é eu corro ou estou correndo. E um verbo também, mesmo não sendo um infinitivo, tá? Vou falar também como infinitivo, já que a gente está neste assunto. Bezokolicznik. Bezokolicznik é infinitivo. Ok. Beleza. O próximo, byłeś. Byłeś, você estava ou você era. Você estava ou você era ou você esteve também. Ou você foi às vezes. Ou você, o que mais? Tinha sido. Tá? Tudo isso em polonês seria byłeś, só que é falado para um homem. Byłeś é uma versão masculina. Então, se eu quiser falar para um homem, você estava, ou você era, ou alguma coisa assim, seria byłeś. Se eu estivesse falando com uma mulher, já seria diferente em polonês. Já esse byłeś viraria byłaś, tá? Em português continua tudo igual. Você estava, você era, você esteve, você foi. Em polonês, não. Em polonês, essa forma seria uma forma feminina. Então, falando com uma mulher, eu falaria assim, byłaś. Com um homem, eu falaria byłeś. Forma masculina. Ok. E temos aqui ainda a forma idź. Idź. O que significa idź? Idź é vá. Vá. Ok? Vai embora. A gente fala até em português vai, né? Vai embora, mas é como se fosse vá. A forma correta seria vá, né? Então, vá. Idź. Então, é no imperativo, quando a gente está mandando. Vai, tá? É isso, idź. Então, tem... Um verbo pode ter muitas formas diferentes. Ok, esses foram os exemplos de verbos no geral, de czasowniki, ok? Czasownik, aqui tem uma palavra escondida, czas. Czas significa tempo. Não sei porquê, não sei se faz muito sentido, se é porque dependendo do tempo a forma muda, mas só para você saber, czas é tempo, czasownik é verbo. Ok, e temos aqui a nossa frase, gdzie są nasze dwa nowe komputery? Onde estão os nossos dois computadores novos? E eu queria que você identificasse nesta frase aqui, em polonês, o nosso czasownik. Onde que está o czasownik? Qual dessas palavras aqui é o nosso czasownik? Já sabe? Está aqui, né? Są. Są, que significa estão. Estão ou são, mas aqui estão. Então, som aqui é o nosso czasownik, é o nosso verbo, né? Ok, então a gente já identificou rzeczownik, substantivo, komputery, przymiotnik, adjetivo, nowe. E agora temos czasownik, verbo. Som, estão. Vamos para o próximo elemento, que é liczebnik. Liczebnik é numeral. Ok? E aqui temos vários exemplos de numerais. Temos a palavra jeden, jeden significa Os numerais também sofrem declinação em polonês, tá? Os verbos não, os verbos sofrem conjugação, da mesma forma que em português. Eu leio é diferente do que eu li ou você lê, né? Em polonês também. Então, em polonês e em português, os verbos sofrem conjugação. Declinação, não. Declinação é para os substantivos, para os adjetivos, para os numerais também, tá? E aqui, então, temos jeden, no nosso primeiro exemplo, jeden significa mas não é o artigo, tá? É
do número mesmo, porque em polonês não existem artigos, a gente não existe mesmo. Até que artigo também é um dos elementos da morfologia em português, mas em polonês não existe. Então, jeden é um. I jeden também sofre declinação, então pode ser jeden, jednego, jednemu, jednym, tá? É só para você saber. Ok, podemos ter numerais. Podemos ter numerais que são assim, ok? 1, 2, 3, tudo isso é numeral. Mas temos também os numerais ordinais. Agora não lembro se é com E ou com I em português. Mas drugi é isso, ok? Então ele fala sobre uma ordem. Drugi. Então, drugi significa segundo, mas não é segundo de um segundo, um minuto, tá? Aqui até parece jeden drugi, um segundo, mas não. Drugi é só segundo. Vou até anotar assim, talvez. Opa. Deixa eu ver. Ah, não consigo, não tô conseguindo fazer aquele ó em cima. Ok, enfim, não tem problema. Segundo, podemos colocar aqui, segundo, nesse sentido, tá? Por exemplo, João Paulo II, em polonês é Jan Paweł II, tá? Segundo é drugi. Temos também os numerais que são assim, que falam sobre uma parte. Por exemplo, jedna trzecia. Jedna trzecia significa um terço. E é engraçado porque em polonês isso vem no feminino. Então, jedna trzecia é como se fosse literalmente uma terça. Literalmente, tá? Porque uma... Não terça, terceira. Terceira, isso. Jedna é uma, no feminino, e trzecia significa terceira. Tipo, a terceira jogadora seria a trzecia jogadora. Então, jedna trzecia é literalmente uma terceira. Mas, junto, isso significa um terço. Mas também não é aquele terço de rezar, é um terço, tá? Um quarto, É que em português tudo isso tem dois sentidos. Pode ser segundo, pode ser um segundo de um minuto ou um segundo de primeiro, segundo e terceiro. Um terço, pode ser um terço de um terço de uma das três partes, mas pode ser um terço de rezar. Quarto, um quarto. Pode ser um quarto de uma das quatro partes ou pode ser um quarto de dormir. Então, é meio engraçado em português. Mas, enfim, é isso. Quando a gente fala sobre as partes também, usamos os numerais. E temos uns numerais, as palavras que são numerais tipo inconcretos, que seria, por exemplo, wiele. Wiele não é um número, mas é um numeral. Wiele significa muitos, muitos ou muitas. Ok? Então, isso também é um numeral. Isso também sofre declinação. Wiele pode virar wielu, por exemplo. Wielu. Wiele, wielu, wieloma. Ok? Depende ali da palavra. Isso significa muitos ou muitas, depende também da frase. Ok. O que mais? Temos aqui a nossa frase. Então, na frase, gdzie są nasze dwa nowe komputery? Quero saber onde está o nosso numeral, porque temos um numeral aqui. Gdzie są nasze dwa nowe komputery? Onde estão os nossos dois computadores novos? Sabe identificar o nosso liczebnik? Liczebnik. Liczebnik tem a ver com a palavra liczba. Liczba significa número. Tá? Numeral em português também, faz sentido ou não. Onde está? Está aqui, né? Nesta palavra aqui, dva. Dva, que significa dois, é o nosso numeral nesta frase. Sim, marquei em todos. Ok, perfeito. Então, temos aqui, gdzie są nasze dwa nowe komputery, onde estão os nossos dois computadores novos.
E vamos para, acho que esta já é a última parte, sim, a última parte, o último elemento nosso, da nossa aula de hoje, da parte 1. Temos zaimek. Zaimek significa pronome. E temos pronomes pessoais, temos pronomes demonstrativos, temos pronomes tipo de lugar, né? E a gente já tem algumas aulas sobre pronomes no canal. Por exemplo, pronomes pessoais e pronomes demonstrativos com certeza tem. Os outros, não tenho certeza, mas acho que sim. Ok, mas então, o que são os pronomes? O que é um zaimek? Por exemplo, ya. Ya é um zaimek. Ya é um pronome pessoal, significa eu, tá bom? Ya significa eu. Os pronomes também sofrem declinação em polonês, tá? Então, ja pode virar mnie, pode virar mi, pode virar mną e tem várias formas, ok? Porém, em português, os pronomes pessoais também sofrem declinação. Esse eu pode virar mim, me, comigo, né? Então, aqui talvez você entenda mais a parte de declinação, porque os pronomes pessoais em português também sofrem declinação. Eu pode virar mim, me, comigo, e assim vai. Então, é uma coisa interessante aqui nos pronomes. Ok, então, ja é um dos exemplos dos zaimek, ok? É um dos zaimek. Então, um dos pronomes, ja, eu. Mój, também, um zaimek, um pronome meu. É um pronome possessivo, mas é um pronome também. Então, mój aqui significa meu. Tyle significa tantos, tantos assim, por exemplo. Quanto? Tanto. Esse tanto vai ser um pronome. Tanto, tanto assim, tantos. E tam, por exemplo, tam significa lá, também. Em polonês é um zaimek, um pronome, tá bom? I temos a nossa frase aqui. Gdzie są nasze dwa nowe komputery? Onde aqui temos o nosso zaimek. Gdzie są nasze dwa nowe komputery? Onde estão os nossos dois computadores novos? Esta palavra aqui, né? Nasze. Que com cada palavra vai ficando mais fácil, porque a gente já tinha identificado o substantivo aqui. Deixa eu marcar. Aqui a gente tinha identificado o rzeczownik como substantivo, né? Komputery. Nowe era o quê? Przymiotnik, um adjetivo. Dwa. Liczebnik, numeral. Są é um verbo. Então, em polonês, czasownik. E agora temos nasze, que significa nossos, que é um pronome possessivo, certo? Ok, e esse é o final da nossa aula de hoje. São todos esses elementos que a gente aprendeu hoje. Rzeczownik, substantivo, przymiotnik, adjetivo, czasownik, verbo, liczebnik, numeral, zaimek, pronome. Na segunda parte, a gente vai aprender esta parte aqui, ok? Então, os elementos da morfologia que são invariáveis em polonês. Ok, eu acho que foi muito conteúdo já para hoje, né? Um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais avançado, mas eu avisei no comecinho da aula. Conta para mim nos comentários, ok? O que você achou, que eu estou muito curiosa. Não sei se foi difícil demais, se foi meio confuso ou não, ok? Mas queria saber a sua opinião sobre esta aula aqui. Então, conta para mim o que você achou. Combinado? Muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo e eu espero que a gente se veja na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa, pa!